Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Neste vídeo, nós vamos trazer informações aí do São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras, muitas novidades, hein? Tem aí a suspensão do impeachment lá do Augusto Melo no Corinthians, tem a apresentação do Vitor Reis no City, jovens tricolores de aço, Neymar está chegando ou não está chegando no Santos? E mais uma contratação do Peixe, hein? Você confere tudo isso e muito mais aqui no Quatro Maiores. Aproveite e já deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, e se inscreva no canal, porque tem muita informação aqui para vocês. E nós vamos começar aí pelo São Paulo, né? O Rian Francisco, jogador do São Paulo, da base do São Paulo, está na copinha, né? Mas 11 jogadores do São Paulo estiveram no jogo do São Paulo contra o Botafogo pelo profissional ontem, né? A jovem revelação do São Paulo, que fez 8 gols na copinha, jogou como titular, colocou uma bola na trave e disse que se sentiu mais aliviado, né? Quando ele pôs a bola na trave, porque as coisas estavam dando certo. E não só ele, mas pelo menos 8 jogadores da base jogaram ontem contra o Botafogo. Então, esses jogadores que entram nesta terça-feira em campo, diante do Criciúma, às 19 horas e 30 minutos, estarão fazendo o terceiro jogo em 4 dias. Por isso eu pergunto se esses garotos são de aço, né? Se houve um tratamento especial ou não. E aí o próprio Rian disse que o planejamento aí está sendo feito com os fisioterapeutas. Eles estão tratando ali da parte fisioterápica dos garotos até 2 da manhã, gente, tá? Para recuperar, e que para ele isso daí não é um problema, que ele gosta de jogar. São jovens, né? Eles querem jogar todos os jogos. Essa foi até uma declaração do Rian, mas que os tratamentos têm seguido até a madrugada em relação aí a deixar os jogadores pelo menos minimamente inteiros para as partidas, né? E por falar em copinha, caso São Paulo e Corinthians passem para a final, eles se enfrentarão no Pacaembu, porque o Pacaembu hoje, tá? Foi liberado, está com a VCB lá do Bombeiros, foi liberado pela prefeitura, mas com uma restrição. Serão somente 20 mil torcedores, e se for o São Paulo com o Corinthians, torcedores do São Paulo, porque em São Paulo é só torcida única. Como ficou dividido esses ingressos aí? Arquibancada Oeste com 4.982 torcedores poderão estar lá. No Camarote Oeste, 506. Na Arquibancada Leste, 5.924 torcedores. Nos Camarotes Leste, 156 pessoas. E na Arquibancada Norte, 8.432 torcedores. Assim é a divisão lá do Pacaembu, em caso de uma final de São Paulo e Corinthians, tá bom? Torcida somente do São Paulo, caso isso aconteça. O Vitor Reis, zagueiro e ex-zagueiro do Palmeiras, né, foi apresentado no Manchester City hoje. O jogador se disse muito seguro, muito feliz. 35 milhões de euros essa negociação, uma grana e tanta, né? O Beraldo havia sido vendido por 20 milhões de euros e agora, para um zagueiro, né? E agora o recorde pertence a Vitor Reis. Aliás, né? Houve até uma briguinha de bastidores aí, porque o Corinthians, com a derrota do Palmeiras na Copinha, disse que o derby estava cancelado. E aí o dirigente ali que cuida das divisões de base deu uma cutucada e pôs todos os jogadores que o Palmeiras negociou perguntando se esse time ajudaria a não cancelar o derby, né? É claro, uma alusão às vendas que o Palmeiras fez, indicando que o importante é a formação e não o título, né? E pois aí, no caso da venda dos jogadores da base, falou de 1 bilhão, né, de reais vendidos de jogadores do Palmeiras aí nos últimos 2 anos. Então foi o caso do Vitor Reis por 35 milhões de euros, Luiz Guilherme 30 milhões de euros, o Giovani 12 milhões de euros, o Estevão 61,5 milhões de euros e o Endrick 60 milhões de euros. Lembrando que no caso do Estevão, o bônus aí é de 16,5 e a venda foi de 45 milhões. E no caso do Endrick, a venda foi de 35 milhões e o bônus de 25 milhões. Então as metas precisam ser alcançadas para que esses valores sejam aí cheios, né?
E no caso agora do Corinthians, falamos aí da indefinição do caso do impeachment solicitado pelo Conselho Deliberativo, houve votação, muita confusão, 5 horas de confusão, né? Muitos conselheiros lá, torcida do Corinthians presente ali na portaria, as organizadas, em favor do Augusto Melo, não querendo que aquela pessoal da presidência anterior reassuma o Corinthians, né? E a coisa ficou feia, foi muito apertada a votação que definia se poderia ou não ter a votação do impeachment. Então, quando pôde ter a votação, 126 votos a favor da admissibilidade para ter o processo de impeachment e 114 contra. E como passaram muitas horas, o Augusto Melo tentou uma liminar, não conseguiu a liminar na justiça, o juiz entendeu que o processo estava num rito legal dentro do que determina as normas do Corinthians, né? Aí teve muita confusão entre os conselheiros lá no Parque São Jorge, a coisa pegou fogo na realidade. E com toda essa confusão após a admissibilidade, chegaram à conclusão que não havia segurança no local para que fosse votado o impeachment do Augusto Melo. Então isso foi adiado, vai ser marcada uma nova data agora para a votação do impeachment, uma vez que a admissibilidade da votação já foi aprovada pelos conselheiros. Isso não significa que o Corinthians ficará sem o presidente, né? O presidente, ele segue no cargo, tá? Segue no cargo, não, ele fica afastado do cargo, mas tem uma votação entre os sócios para confirmar o impeachment ou não. Mas nessa questão dos sócios, parece-me aí que o Augusto Melo tem total apoio, até por conta dos resultados que o Corinthians vem apresentando em campo. Maravilha? Vamos falar agora do Santos, né? O Santos tem tudo acertado com o Barreal do Cruzeiro. Os valores não foram divulgados, mas o atacante está por assinar o contrato ainda essa semana e deve ser novidade do Santos aí até o final desta semana. Pode ser que até esteja à disposição para o jogo do fim de semana do Santos. Os valores, como eu disse, não foram informados, mas não deve ter sido barato, porque é um jogador importante, o Barreal, e é mais um reforço, né? Além ali do Tassiano, do Tiquinho, do Léo Godoy, do Luizão, já tem várias contratações do Santos, né? Teve o retorno do Soteldo. O Santos vai se fortalecendo e muito bem, hein, gente? Isso é uma verdade, o Santos vai fazendo um time forte. E para fortalecer de vez, o Santos tem tudo acordado com o Neymar em relação a salários, negociação aprovadíssima. E eu vou te contar o que fez o convencimento do Santos para o Neymar, né? O Santos produziu um vídeo de inteligência artificial, onde coloca o Pelé falando com o Neymar para que ele retorne ao Santos, mostrando lances ali do Pelé com o Neymar. Foi assim que foi feita essa programação do vídeo. Isso motivou muito o jogador. O Santos enfatizou a importância dele estar preparado para a Copa do Mundo, né? E no final do vídeo fecha com a cena aí da foto do Neymar sendo ovacionado no ano de 2023, quando ele esteve na Vila Belmiro, ovacionado pela torcida do Peixe, lá no camarote. Então, assim, o Neymar, muito empolgado, tenta aí, de todas as formas, rescindir com o Al Hilal, garantindo os seus 65 milhões de euros que ainda tem para receber, mas não quer receber de uma vez, está facilitando para o Al Hilal para receber isso diluído em parcelas. Essa é a arma do Neymar. O Al Hilal não quer perder o jogador. Vamos ver até quando vai essa negociação e se o Neymar chega ou não chega no Santos. E se chegar, eu acho que vai facilitar muito mais ainda a compra da SAF, né, por parte do pai do Neymar e do Neymar, a compra do Santos aí até julho. Os negócios estão esquentando no Peixe. E aí, você acha que o Neymar vem ou não vem? Chega ou não chega? Os garotos do São Paulo são de aço ou não? Comenta aí. Vitor Reis, foi uma boa venda para o Palmeiras? A maior da história de um zagueiro no Brasil.
E o Augusto Melo, você acha que ele deve ficar ou deve ser impeachmentado? Comente aí. Se você gostou das informações, é claro, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos, com a família. Valeu, um abraço!